Olá, tudo bom, pessoal? Espero que todos estejam bem. Estamos passando por um momento difícil, um momento complicado dessa pandemia aí de todos nós aí confinados, mas se Deus quiser vai acabar logo isso daí e nós vamos ter as nossas aulas presenciais. Gravei uma aula agora para vocês sobre arte romana. Nós vimos nas aulas presenciais, nós vimos pré-história, arte egípcia, arte grega e agora nós vamos ver arte romana. Depois eu vou passar uma provinha para vocês, já montei já ela, depois a gente combina um dia certo de vocês fazerem a prova, depois a gente combina isso no grupo, fica mais fácil. Nessa aula que eu vou passar para vocês, nós vamos falar sobre a arte romana. A gente pode muito bem, depois nós vamos falar muito sobre a cultura clássica greco-romana. Aqui nós conseguimos dividir entre o romano e o grego, tá? Porque tem algumas características, mas depois elas vão se fundir e nós vamos depois, mais para frente, sempre falar da cultura clássica, que é o belo, lindo, maravilhoso, perfeito, né? Nós vamos começar na arquitetura, principalmente lá com o Panteão, olha lá, Panteão romano, tá? Então a gente tem que ver Partenon, Grécia, né? Arte grega, Panteão, Roma, arte romana, tá? Só que é um prédio que ele vai ser muito da cultura clássica greco-romana. Por quê? Olha lá, o frontão, que é essa base triangular em cima, várias colunas. Isso daí é característico do quê? Característico dos gregos. Os romanos, nós vamos ter o arco. Isso, o arco aparece somente com os romanos. Então esse é um prédio muito da cultura clássica greco-romana. Olha lá, na parte da frente ele é grego e a parte de trás ele é romano, que ele vai ter o arco, vai ter o vão livre entre as colunas, isso daí é o interior dele, fantástico. Lembra também o seguinte, antes os templos, cada templo era feito para um deus. Nós vamos ter o templo de Apolo, o templo de Diana, vários outros templos lá. Agora não, o Panteão é o que? É um templo só para conservar vários deuses. Isso daí já somente na cultura romana que nós vamos ter isso, tá? Ali lá, o teatro, né? Lembra que nós vimos o teatro nos gregos? O teatro nos gregos, olha lá, o teatro grego é esse que está aqui do lado, ele é o que? Presta atenção que em volta dele não tem cidade. Por quê? Porque ele era feito nas encostas das montanhas, usando o declive. O romano já não, olha lá, você pode ver que tem várias cidades, várias casas. Então, por quê? Porque eles vão fazer as colunas atrás, né? Um dos principais nós vamos ter lá, olha lá, olha só isso daqui, ó, bem fácil a gente entender. Olha lá, um teatro e tem o palco em cima, né? No meio ali. Se nós pegarmos dois teatros desses, colocar um de frente para o outro, nós vamos ter o quê? O projeto do Coliseu, que o Coliseu é um dos principais anfiteatros romanos, tá? É o principal deles. Só para a gente ter uma noção da grandiosidade desse anfiteatro, né? Na Copa do Mundo aqui no Brasil, eles fizeram 11 estádios, teve 11 estádios. O Coliseu era maior do que 9. Então a gente vê a grandiosidade dele, a maneira como que ele foi feito, muito bem feito, tá? Conseguiu albergar 55 mil pessoas dentro do ginásio. Então é um ginásio muito grande, muito bem feito. Aí no meio tinha um tablado, nesse tablado onde ficavam as pessoas, embaixo ficavam várias salas, essas salas ficavam os lutadores, ficavam os animais, né? Tinha o sistema de elevador, tinha sistema de cobertura, depois nós vamos ver uma imagem, né? Olha só que interessante. Uma das coisas fantásticas, no começo do Coliseu, eles faziam o seguinte, eles fechavam, tinha uma maneira de fechar lá, que eles fechavam, colocavam água e tinha guerra, batalhas entre embarcações. Olha só, num ginásio desse, imagina,
colocar água, encher de água e fazer isso. Mas fizeram por pouco tempo, mas ainda tem até hoje as cisternas, os dutos lá que levavam essa água lá para encher o Coliseu, para depois ter as batalhas, né? Olha só a maneira como que ele era feito, essa cobertura fantástica, né? Era pano que eles faziam, que eles jogavam. Um filme legal para assistir é o Gladiador, que vai mostrar muito lá como que era o ginásio, muito bem feito. Vocês vão ver isso também em História, que é o pão com o circo, né? Então eles vão usar muito isso na cultura romana. E como o império era muito grande, nós vamos ter vários ginásios desses, só que um pouco menor. O Coliseu não, o Coliseu era da capital, era o maior, era o mais bem acabado, então a gente vai ter lá muito bem feito, né? Aqui os monumentos, principalmente os Arcos do Triunfo. Os Arcos do Triunfo é o que? É um monumento decorativo que vai mostrar, vai comemorar os feitos do imperador. E já é uma propaganda, olha lá. Então ele vai lá, conquista alguma parte, vai ter uma batalha, ele conquista, tem êxito, então ele vai fazer o Arco do Triunfo lá para fazer com que seja um marco do acontecimento dele. Nesses arcos de triunfo aí tem várias esculturas, vários relevos, várias escritas que vai falar sobre essa conquista. Nós vimos lá o Arco de Constantino, depois o Arco de Sétimo, né? Olha lá as inscrições, a maneira como que eles vão fazer, as gravuras que vão falar sobre esse acontecimento deles, tá? Outra coisa fantástica que nós vamos ter na arquitetura romana são os aquedutos, principalmente esse que passa no Pont du Gard, na França. Só para vocês terem uma noção, esse aqueduto ele levava água numa distância de 70 quilômetros de um lugar para o outro. É a mesma coisa de nós pegarmos água aqui em Matão e levar até São Carlos, através da gravidade. Já é uma engenharia. Quando você passa, depende de onde você vai passar, tem que ter uma engenharia muito bem feita. E eles foram perfeitos nessa engenharia, né? E olha só, ó o arco. Por quê? Porque entra agora com os romanos, né? Olha lá, tá vendo? Tem o arco, esse daqui tem 50 metros de altura. Se fosse romano, ia ter o quê? Ia ter essas colunas, né? Olha lá, ia ter as colunas. Como não é romano, se fosse grego, como é romano, tem o arco. Então o arco só aparece na cultura romana, tá? Olha lá, esse outro aqueduto também de Segovia, que é um fantástico, é maravilhoso, tem 29 metros de altura quando ele passa na cidade, que também leva em cima dessa construção, tem tipo um coxo mesmo, que levava a água ficava por cima, né? Passava por cima. Era um coxo que levava água, muito bem feito, muito bem, a arquitetura perfeita, né? Outra coisa que nós vamos ter já na escultura, que é fantástica, eles vão fazer o seguinte: eles vão pegar do etrusco a maneira como que tinha que fazer a pessoa fielmente, e vão pegar dos gregos a maneira, o que? A perfeição, a técnica. Então por isso que nós vamos ter algumas esculturas dessa época, que é lá, ó, rosto ovalado, queixo fino, sorriso arcaico, olha lá, do período arcaico, lá do grego também, tá? Olha lá, na escultura romana nós vamos ter a República, ele é bem realista, né? No Alto Império ele é idealizado e realístico, e no Baixo Império é simplificado. O que acontece com a escultura? A escultura é o seguinte: os gregos, quando você coloca as esculturas dos gregos uma do lado da outra, parece tudo irmão. Nos romanos já não. Você tem que reconhecer a pessoa. Eles tinham que olhar e saber quem que era a pessoa. Então isso que é uma das grandes características deles, né? Outro, as colunas triunfais, que vai também falar de um marco, de um acontecimento, né? Principalmente essa de Trajano, que tem 42 metros de altura, né? O que ele vai fazer esse daí?
A gente tem que parar para pensar o seguinte, que nessa época a grande maioria não sabia ler nem escrever. Então ele vai, através do desenho, ele vai entender o que se passou. E nessa coluna, olha lá como que está, 42 metros de altura, olha como que está encravado ali, ó, esse alto relevo feito no mármore, né? Então a pessoa ia lá, ela ficava olhando em volta, ela ia descobrindo tudo o que aconteceu, né? Os soldados sendo recrutados, eles sendo treinados, a batalha e depois o êxito da batalha. Então isso a gente vai ter muito bem feito, né? Olha lá a maneira como. Então era perfeita essas colunas triunfais, né? Olha a estátua. Essa daí é uma das principais, que é Augusto de Prima Porte, né? Realizada para fins públicos, que a pessoa tinha que olhar e reconhecer quem que era quem que era a pessoa, que era o imperador. Segue a tradição grega de erigir estátua aos atletas. Se a gente vai depois, a hora que eu mostrar a couraça, nós vamos comparar o grego e o romano, né? Olha só a couraça dele. Não é aleatória, vou fazer qualquer coisa. Não, tudo tem um porquê, né? Olha lá, vai ter a esfinge, vai ter o céu, a lua, a aurora e o sol. Na parte de cima da couraça dele. Na parte de baixo nós vamos ter Marte, uma figura oriental, e as batalhas. Por quê? Porque ele participou, ele era o chefe de governo, ele era o chefe do exército, ele que comandava tudo, né? Olha lá, Apolo, Diana e a Terra, a parte de baixo. Olha lá, tá vendo que já está entrando mitologia também. Eles não deixam de ter. A gente vai ter na arte romana muito a mitologia grega, só que eles vão trocar alguns nomes. Por exemplo, nos gregos é Dionísio, nos romanos é Baco, né? Afrodite e Vênus, né? Então a gente vai ter vários deuses da mitologia, só troca o nome. Olha só, a escultura, essa aqui do lado, o Dorífero, é grega e a outra é romana. Olha a maneira como que ele é feito. Essa, no grego, ele é o quê? É uma pessoa idealizada. Existe essa pessoa? Não, não existe essa pessoa. Aqui já não. Aqui já é uma figura que todo mundo conhece, todo mundo sabe. A pessoa tinha que olhar e fazer o quê? Reconhecer quem que era a figura. É o imperador, né? Olha lá, tá vendo? Então, por isso que... E aí o que que acontece? Outra coisa que é fácil a gente entender é o seguinte: quando aparece nu, é grego. Quando aparece com roupa, é romano, tá? Então, isso também é outra característica que fica bem fácil. As esculturas representando Livio e Tibério, né? Do século XIV e século XIX, lá na Itália. Olha só essa de Constantino, só para a gente ter uma noção. O resto se perdeu da escultura, só ficou em algumas partes, né? Mas só a cabeça dele ali, ó, tem 2,5 metros de altura. Então deveria ser uma escultura muito grande. Algumas figuras equestres, que também vai ter o personagem, vai ter a pessoa que é, né? Olha lá, o retrato de busto começa nessa época. Esse retrato de busto, essa escultura de busto, é essa que a gente tem aqui na cidade também. Se você for na frente da prefeitura ou for lá no centro da cidade, você vai ver uma escultura do busto na frente da prefeitura, de um prefeito que já morreu faz tempo. Então, para eles fazerem uma homenagem a essa personalidade, eles vão fazer a escultura de busto, que também começa nessa época aí. E aí a pessoa tinha que olhar, aí a fisionomia tem que ser perfeita a pessoa, não é de qualquer jeito, tem que ter a fisionomia para a pessoa reconhecer quem que é. Olha lá, olha como que é a escultura, olha o rosto marcado, né, a feição, tá vendo como que é? Dessa maneira ele mostra fielmente como que a pessoa é, não tem uma beleza idealizada. Ele é narigudo, eu vou fazer um nariz um pouco menor. Não, do jeito que a pessoa é, eles vão fazer, eles vão retratar. Isso que é a grande característica da escultura romana, tá? Claro que teve algumas esculturas também que teve problema de quebra de material, né? Igual da arte
grega que nós vemos que está faltando alguma parte, está faltando um braço, alguma coisa. Por quê? Porque o material é pesado e o material quebrou, né? Na pintura, o que nós vamos ver é o seguinte: duas coisas são importantes. O mosaico. O que é o mosaico? O mosaico é as pedras coloridas, colocadas uma do lado da outra, né? É igual nós temos aqui no centro da cidade. No centro da cidade, quando você vai no calçamento, lá não tem várias pedras coloridas. Então eles vão colocar isso aí. São as pedras coloridas colocadas uma do lado da outra. E a outra coisa são o afresco. O afresco, o que é o afresco? É a pintura sobre uma superfície úmida, fresca. Então eles fazem alvenaria, faz o reboco. Antes de secar o reboco, eles já começam a pintar. Então essa tinta vai fundir com esse reboco, vai secar junto, ela vai penetrar mais e a durabilidade dela vai ser maior. E essas pinturas, esses afrescos, nós vamos só encontrar em Pompeia, na cidade de Pompeia, por causa do problema, a tragédia que teve lá do vulcão Vesúvio, soterrou toda a cidade, então preservou essas pinturas lá em Pompeia. Olha lá, esse mosaico. Esse mosaico dá para a gente perceber que é um mosaico feito do quê? Olha lá, para quê? Para o teatro. Olha lá, máscara, eles se vestindo, as máscaras lá embaixo. Então já mostra certinho o que é, né? Esse outro mosaico de Pompeia também, nós vamos ampliar uma figura aqui, ó. Olha só a figura, que é essa daqui que está no cavalo, que é o mosaico de Alexandre. Esse mosaico tem 12 metros de comprimento, um mosaico muito bem feito. Mas olha só, a técnica que eles usavam no mosaico era perfeita. Eles vão fazer um mosaico claro, escuro, muito bem feito, né? Aqui, já lá, mitologia também, as três graças, já uma pintura de afresco. O importante também aqui a gente notar o que? A maneira como que elas são feitas, né? Essas pinturas, muito bem feita, anatomia humana perfeita. Olha lá, Centauro ensina Aquiles a tocar lira, tá vendo? Olha o calçamento em Pompeia. A gente tem alguns detalhes aqui. Se você for no centro da cidade, você vai ver também a mesma coisa, tá vendo? Porque a durabilidade do mosaico é muito grande. Ela vai aguentar pelo resto da vida. Por quê? Porque a pedra, mesmo que ela vai desgastar um pouquinho, mas ela vai manter, porque ela já é colorida. Então ela não vai ter o problema de perder a cor, né? Porque é o próprio dela. Alguns afrescos na Vila dos Mistérios de Pompeia, né? Essa daqui são todas afrescos de Pompeia. Outra coisa, olha lá, tá vendo? Olha a maneira como que o corpo é, a perfeição, a anatomia humana. O nu, aparece o nu, a gente sabe que é grego. Porque, mas Pompeia não é romano? Isso. Pompeia, depois a gente vai passar um vídeo para vocês, a gente vai perceber que Pompeia é uma cidade extremamente da cultura clássica greco-romana. Tem muitas coisas do grego e muitas coisas do romano. Por quê? Porque essa cultura vai se fundir muito. Por isso que depois a gente sempre vai falar da cultura clássica. Olha lá, a perfeição, a maneira como que eles fazem. É interessante a gente notar essas figuras e depois, na Idade Média, a gente vê que já não é tão assim, tão perfeitas essas figuras. Por isso que depois o Renascimento, ela volta a essa cultura clássica, greco-romana, né? Aí outra coisa que é interessante que a gente tem que entender é o seguinte. Olha lá, o bom pastor, quem que é? É o próprio Jesus. Olha lá, o milagre de Jesus. Aqui só coloquei duas figuras só para a gente falar, para a gente entender que dentro da cultura clássica, dentro da arte romana, tem a vinda de Jesus e a morte de Jesus. O Coliseu foi inaugurado em 79 depois de Cristo. Então, ó, já foi na era cristã. Então, esse daqui já é mais simples. Depois, a próxima aula que eu vou passar para vocês é sobre arte cristã primitiva, que vai falar muito sobre isso. Que vai falar sobre essa maneira que dentro de 330 anos vai ter o quê? Uma parte que vai ter alguma arte mais simples,
Olha lá, tá vendo que é muito mais simples do que aquela que nós estávamos vendo. Mas isso daí é uma próxima aula, eu vou passar para vocês certinho e a gente vai entender, vai ficar mais fácil. Beleza? Tudo bem? Espero que tenham entendido como que é essa cultura, como que é as principais características da, da arte romana. Nós tínhamos visto a arte egípcia, a pré-história, a arte egípcia, a arte grega e agora a arte romana. Aí depois para frente a gente já vai entrar na Idade Média. Na Idade Média, depois a gente vai ver arte cristã primitiva, bizantino, românico, gótico até o Renascimento lá na frente, tá? Espero que tenham gostado, quis fazer uma aula diferente, uma aula mais atrativa para vocês. É complicado esse momento que a gente está passando, para nós é complicado, porque a gente está tendo que descobrir essas coisas, né? Tô virando um youtuber, né? A gente, como tem tempo, então dá para assistir bastante vídeo aula aqui, tutorial e aprender a mexer na tecnologia aqui, mas é bem interessante, é bem gostoso. A gente tenta fazer o melhor para vocês. Eu queria falar para vocês o seguinte, sobre essa pandemia, sobre vocês estarem em casa, sobre ter essas aulas. Tenham disciplina, é difícil, em casa é complicado, a gente se distrai, a gente perde muito tempo com uma coisa ou com outra. Então tenta fazer um horário certo, seguir um horário certo, para depois não ter, né, para depois vocês usar essas aulas da melhor maneira, né? Ainda bem que a gente está continuando com essas aulas, porque senão perder também um ano aí é complicado. Mas se Deus quiser, logo a gente volta, as aulas voltam ao normal. Tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos, se cuidem e se Deus quiser nós estamos de volta aí para as aulas presenciais. Estou com saudade de vocês. Um beijão a todos.